Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Jonas capítulo 4, é o último capítulo deste livro. É até por isso que Jonas é chamado de um dos profetas menores. A Bíblia tem essa divisão, os estudiosos costumam fazer separação entre os profetas maiores e os profetas menores. E até onde eu entendo, a única distinção seria na quantidade de material que nós temos, né? Por exemplo, livros como Isaías, Ezequiel, Jeremias são livros extensos, então são profetas maiores porque escreveram mais. E Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Malaquias são profetas menores porque escreveram bem pouquinho. E Jonas, seu livro, tem apenas 4 capítulos. Hoje nós vamos ler o último capítulo. E se você quiser, depois deste vídeo ou agora mesmo, você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo no YouTube dizendo: eu li Jonas, ou eu li o livro de Jonas neste ano, em 2019, seja lá como você quiser escrever. Nós temos lido vários livros juntos, livros bíblicos, e eu realmente espero que Deus esteja ampliando na tua mente, no teu coração, o conhecimento bíblico, e não só isso, que esteja realmente este conhecimento transformando a sua vida, moldando o seu caráter, te ajudando na tomada de decisões, na mudança de comportamentos, na mudança de modos de pensar, que Deus realmente esteja produzindo os frutos que Ele deseja na tua vida, no teu coração. Então nós vamos ler hoje Jonas capítulo 4, diz assim, só lembrando um pouquinho, no final do capítulo 3 nós vemos que Jonas pregou na cidade de Nínive. Finalmente Deus o encaminhou para lá, ele obedeceu desta vez, mas ainda com relutância ele não queria fazer, ele fez por obrigação. E ele pregou dizendo que em 40 dias Nínive seria subvertida. E essa mensagem, uma mensagem condenatória, uma mensagem dura, rápida, porque ele passou certamente correndo, praticamente falando, com toda essa situação tão precária, os efeitos desta pregação foram incríveis. Todas as pessoas daquela cidade, o seu rei, o rei de Nínive, ele e todo mundo fizeram um jejum, inclusive os animais fizeram um jejum, todos pararam de comer, pararam de beber, tiraram suas roupas normais, vestiram-se de panos de saco, demonstrando assim uma auto-humilhação, uma contrição, e eles se voltaram para Deus e clamaram a Deus, o Senhor, Deus Criador, o Deus de Israel, se voltaram para Ele no intuito de que Ele tivesse misericórdia deles e não subvertesse a cidade, como foi a mensagem de Jonas. E foi exatamente isso que aconteceu. No versículo 10, o último versículo do capítulo 3, diz aí: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então, muita gente olha versículos como esse e fica na dúvida: será que Deus se arrepende? Será que Deus muda de ideia? Será que Deus muda o seu propósito de acordo com as atitudes humanas? A verdade é que Deus tem um decreto. No seu decreto estão contidos todos os eventos históricos, toda a atitude do coração humano, cada partícula existente no universo está seguindo o curso exato que Deus determinou. No entanto, quando nós vemos nesta passagem dizendo que Deus se arrependeu do mal, não significa que Deus mudou o seu plano. Significa que eles estavam caminhando de uma forma que naturalmente levaria a um juízo de Deus, e por terem mudado essa forma, que também é por providência de Deus, por terem mudado essa atitude, terem se convertido dos seus maus caminhos, Deus então
age de uma outra forma, dentro do seu plano. O seu plano, o seu decreto é eterno e nada muda os seus planos, né? Sempre esteve, desde toda a eternidade, no plano de Deus, que naquele momento em que a nação, aquela cidade estava num nível altíssimo de malícia, por meio de uma pregação de Jonas, todos eles viessem a ser convertidos e ele então exercesse misericórdia, manifestasse ali a sua bondade para com aquele povo. Sempre esteve nos planos de Deus isso, e isso foi se desenrolando dentro da história, né? Então nós vemos aqui no capítulo 4, descontentamento de Jonas, diz aí: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha só que missionário é esse, né? Ele saiu de Israel, foi enviado para Nínive, e quando ele viu que o povo se arrependeu, que o povo mudou seus maus caminhos, ele ficou extremamente irado, ele ficou desgostoso, ele ficou indignado e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Olha só, ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, que procura, que é longânimo, que não se ira facilmente, e ainda assim, exatamente por isso, ele não quis ir até lá, porque ele estava convicto de que quando ele pregasse, o povo iria se converter. Olha o coração endurecido de Jonas, né? E apesar do seu coração endurecido, Deus usou a vida dele poderosamente. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida. Olha o nível de indignação dele. Tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Deus pergunta: será que você está certo nesse teu descontentamento, nessa tua indignação? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele fez como se fosse uma cabana, talvez ali, uma cabana não, mas algo que pudesse produzir sombra e ele ficar debaixo daquilo ali, talvez de plantas, né, para ver o que acontecia na cidade. E aí diz o versículo 6: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, quer dizer, algo ainda melhor do que ele tinha feito, a fim de o livrar do seu desconforto. Olha só, Deus, com tudo que era o coração de Jonas, ainda procurou colocar numa situação confortável. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Por alguma razão, Deus fez com que um verme fosse lá e comesse aquela planta e ela se secasse. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Quer dizer, quando estava confortável, ficou legal, ficou alegre, beleza. Quando veio o sol escaldante na cabeça dele, ele pediu para si a morte. E aí diz o versículo 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável sim a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você tem compaixão dessa planta? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais? Olha só. E assim acaba o livro, com essa pergunta de Deus. Você tem compaixão dessa planta que não vale nada, que nasceu num dia e morreu no outro, e você não tem compaixão de 120.000 pessoas,
que estão na ignorância. Pois é. A mensagem do livro de Jonas para as nossas vidas é impactante. Por vezes nós, como Jonas, amamos o conforto. Amamos o conforto. E qualquer coisa que ameace o nosso conforto se torna um inimigo para nós. Nós amamos mais o conforto do que as coisas de Deus. Nós amamos mais o nosso conforto, amamos mais a nós mesmos do que as pessoas que Deus ama e que quer alcançar. A gente, para falar bem a verdade, como Jonas, na prática, muitas vezes nós odiamos a misericórdia de Deus, como Jonas. Jonas não quis ir até lá pregar para que eles pudessem ser salvos, porque ele não queria que a misericórdia de Deus alcançasse aquele povo. E na prática, quando nós deixamos de ir até o próximo para falar acerca de Deus, acerca do Evangelho de Jesus Cristo, acerca da salvação, nós estamos na prática agindo da mesma forma que Jonas. Talvez a gente não diga isso, mas nós estamos igualmente odiando a misericórdia de Deus. Eu acho que esse livro de Jonas tem muito a mudar a minha vida e a sua vida também. Nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus. No Novo Testamento nós vamos ver uma parábola acerca do filho pródigo. E nessa parábola nós vemos que o coração do pai estava no filho perdido. O desejo do pai era que o filho retornasse. E quando ele retornou, houve um grande banquete, uma grande festa. Porque o objetivo do pai era alcançar o filho perdido, trazer para perto de si o filho perdido. Mas o filho que estava na casa não gostou nem um pouco. Em outra parábola nós vemos o dono de 100 ovelhas deixar as 99 em segurança e ir até aquela ovelha que se perdeu, que está perdida, sem saber para onde ir. E essa parábola nos ensina, o coração de Deus está em alcançar os perdidos. E nós somos chamados a nos alinhar a este propósito e nos empenhar para buscar os perdidos para a casa do Pai. Mas muitas vezes o que nós fazemos é exatamente como Jonas: comprarmos uma passagem para o lado oposto daquilo que Deus quer de nós. E aí a gente não entende por que tanto sofrimento, por que tanta tristeza, por que tanta ansiedade, por que tantos problemas na nossa vida. Talvez sejam as tempestades varrendo a nossa vida. Talvez a gente precise ser jogado, lançado fora do navio e sermos engolidos por um grande peixe e vomitados de novo na terra, para então a gente perceber que não tem outro jeito, a gente tem que cumprir a vontade de Deus. O livro de Jonas tem muito a nos ensinar. Talvez, como ele é curtinho, você possa lê-lo novamente. Leia, faça anotações, sublinhe versículos que você considerar chaves no entendimento da mensagem. Escreva pontos que você precisa corrigir na tua vida. Faça uma leitura analítica e crítica, não do texto, mas da tua própria vida. Essa foi a leitura de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.